Olá, estudante, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou Andréia, sou professora de arte e hoje o nosso tema nós vamos falar sobre Shakespeare, nós vamos falar sobre a dramaturgia shakespeariana. Eu espero que vocês lembrem, né, o que é a dramaturgia. A dramaturgia que é aquele texto que ele é feito especificamente para ser encenado. Então ele vem com aquela estrutura dos diálogos separadinho, todo pronto para os atores, o diretor pegar e transformar ele em uma peça teatral, certinho? Mas hoje a gente vai falar sobre a dramaturgia de Shakespeare. Nós vamos falar quais eram os estilos de Shakespeare, que é vamos olhar aqui na tela, a tragédia de Shakespeare, comédia e as peças históricas. Então, vamos começar falando sobre esse legado shakespeariano. William Shakespeare é um dos maiores dramaturgos da história, cuja obra transformou o teatro e a literatura mundial. Seu impacto perdura até hoje, influenciando artistas e pensadores. Ele moldou a forma como contamos histórias e exploramos a condição humana. Então aí, embora nós não tenhamos acesso ou tenhamos lido todas as obras de Shakespeare, provavelmente a gente já ouviu muito falar de Shakespeare por conta dessa trajetória, desse legado que ele deixou. Até hoje, muitas novelas, muitas peças, muitas minisséries são inspiradas nas peças, no texto de Shakespeare, por conta, né, dessas temáticas a qual ele trabalhava nas suas peças, a qual ele trazia a essência humana. Então, ele trazia isso de forma tão frenética que até hoje ele é uma inspiração para os dramaturgos dessa atualidade. Mas em que contexto, né, que nós vamos ver agora, em que ele trabalhou, em qual ele fazia essas peças? O teatro elisabetano. O teatro elisabetano floresceu na Inglaterra durante os reinados de Elizabeth I e Jaime I, marcado um período de intensa produção cultural. Era uma forma de entretenimento popular. Então, vamos memorizar bem essa palavra de entretenimento popular, acessível a todas as classes sociais, como evidenciado pelas peças de Shakespeare encenadas no Globe Theatre. Esse teatro refletia e moldava a sociedade da época, abordando temas universais com grande profundidade. Então, esse teatro onde Shakespeare encenava suas peças era no teatro elisabetano. Não sei se vocês podem lembrar sobre como que era essa forma do teatro elisabetano. Era uma forma de palco, onde era a céu aberto e onde as pessoas se encontravam. Então, era ali onde todas as classes sociais se encontravam. Ao contrário, né, do que muitos pensam, não era um teatro elitizado. Toda a população se encontrava nesse momento. Então, lotava-se ali aquele teatro elisabetano, onde tinha um palco, né, estendido, tipo um pátio, a céu aberto, e onde as pessoas iam ali para apreciar durante horas uma peça teatral, uma história, no caso aqui, de Shakespeare. Então, todo mundo se encontrava, todo mundo conseguia ali comentar a peça em tempo real, já que durava horas e horas, e também não tinha uma iluminação artificial, então se aproveitava mesmo a iluminação natural. Então, as peças eram bem demoradas para aproveitar essa iluminação. Aí a gente tem aí os estilos. Primeiramente vem a tragédia shakespeariana. O que é essa tragédia? A tragédia shakespeariana explora a queda de um indivíduo em alta posição social ou moral. No caso aqui, o herói. Essa descida é frequentemente inevitável, culminando em sofrimento e até mesmo a morte.
O gênero busca provocar a catarse do público, uma purificação emocional através da piedade e do terror. Então, a tragédia ela vai ter essas características no sentido de que sempre vai ter ali um herói, né, em alta posição social, ele tem essa jornada no qual ele começa como uma pessoa, né, um herói que tem ali um status, mas ele, durante toda a sua jornada, ele vai ter ali um declínio, um desvio de conduta, a qual acarreterá no final uma ruína da sua própria vida e dos demais, então da história. Nesse final, ele vai ter ali um estímulo, uma provocação da catarse, que é uma emoção profunda do público, onde o público ali ele vai ter o ápice da emoção, um ápice da identificação com o personagem. O herói trágico e sua ruína. O protagonista, geralmente nobre, possui uma falha de caráter, uma armadilha, ou comete um erro fatal que desencadeia a ação. Então, como eu falei, ele começa aqui como uma pessoa de status, né, que tem uma moral, uma posição social bem elevada, mas durante ali a sua jornada ele tem um desvio, né, ele comete um erro fatal, o que desencadeia toda a ação. Exemplos notáveis incluem a ambição desmedida de Macbeth e a indecisão de Hamlet. Circunstâncias adversas também contribuem para a sua ruína, tornando sua jornada inexorável e dolorosa. Então, Shakespeare, ele trabalha o quê? Ele trabalha as falhas humanas. Por isso é que no final, as pessoas, o público, ele tem essa catarse, porque ele vai trabalhar falhas humanas nesse herói, a qual as pessoas elas vão se identificar, elas vão reprovar o que está acontecendo ali na cena, mas ela vai como se fosse um espelho da sociedade. Ela vai olhar, vai reprovar, mas ela também vai se identificar com essa tragédia. Então é por isso que existe essa identificação máxima, essa emoção, essa catarse do final. Então, basicamente, quais são as características da tragédia shakespeariana? Um herói trágico, nobre, com falhas, que sofre uma queda. Então, basicamente, o protagonista é esse herói. A armadilha, falha fatal do herói, causa sua ruína. Conflito, lutas internas e externas intensas. Então, essas lutas internas aqui, geralmente são aquelas questões psicológicas, onde há ali um conflito interno do personagem, do protagonista. E externas intensas, ou seja, essas lutas internas, elas vão se exteriorizar através das ações na cena. Morte e catarse, final trágico que purifica as emoções da plateia, como a gente aqui já comentou. Então, a gente tem dois exemplos aqui da tragédia shakespeariana. Hamlet, em Hamlet, a vingança e a loucura se entrelaçam na busca por justiça. E Otelo aborda o ciúme devastador e a manipulação que levam à tragédia. Então, vamos observar aqui, nessas duas peças, a gente tem o ciúme e a vingança, que são, obviamente, sentimentos daquela época, mas que perduram até os dias atuais. É por isso que quando a gente vai trazer para a contemporaneidade, a gente consegue perceber essa influência de Shakespeare nas dramaturgias atuais, por conta que traz as mesmas essências do ser humano, como o ciúme, como a vingança. Então, o tempo passou daquela época para cá, muita coisa evoluiu, mas a essência humana continua a mesma. É por isso que esses roteiros do Shakespeare são influência até os dias de hoje. Aí a gente vai ter a comédia shakespeariana. O que é a comédia? A comédia shakespeariana apresenta enredos complexos, repletos de mal-entendidos e disfarces. Contudo, culmina sempre em finais felizes, aqui ao contrário da tragédia. Frequentemente com casamentos e resolução de todos os conflitos. Um exemplo clássico é Sonho de uma Noite de Verão, onde tudo se resolve no amor.
Então, a gente percebe aí, né, um contraste entre a tragédia e a comédia nesse sentido, né, que traz aí essa questão do disfarce, da resolução de conflitos, mas que é uma coisa mais leve. Então, vamos ver aqui os elementos da comédia de Shakespeare. Disfarces e identidades trocadas, equívocos e mal entendidos geram o humor e a trama. O amor como força motriz da narrativa e resolução. Elementos fantásticos ou pastoris, como fadas em sonhos. Então, a comédia, ela tem essa característica de trazer a coisa mais fantasiosa e também trazer o amor e os conflitos que tem ali durante essas relações amorosas como um cunho para o riso, né? Para a resolução de problemas, mas que sempre acaba de maneira leve. Comédias marcantes aqui de Shakespeare. Em Sonho de uma Noite de Verão, Shakespeare explora o fantástico e a dinâmica complexa dos relacionamentos amorosos, com enganos e magia. Já a Megera Domada satiriza as convenções sociais do casamento e a dinâmica do poder entre gêneros. Ambas as peças utilizam o humor para questionar normas sociais e a natureza do amor. Então, trazendo aqui para os dias atuais, a gente pode dar como exemplo a novela mais moderna Cravo e a Rosa, que tem como principal inspiração a Megera Domada, de Shakespeare, onde ele traz essa questão ali do casal, né, dos gêneros, a luta dos gêneros, e que traz de forma cômica, mas também traz aí um questionamento social, uma reflexão social, mas de forma mais leve, através dos conflitos amorosos dali. A gente vai ter também as peças históricas, Nação e Poder. As peças históricas de Shakespeare dramatizam eventos e figuras da história inglesas, como reis e guerras. Elas exploram a formação da identidade nacional e o poder monárquico. Um exemplo notável é Ricardo III, ou terceiro, que aborda a luta pelo trono. Então, as peças históricas de Shakespeare, elas servem como se fosse para dados históricos mesmo, onde contam a história da Inglaterra, né, traz ali essa busca pelo poder dos grandes líderes. Então, ela vai tem vários, né, que ela vai trazer essas questões mais ali das formas de governo, contando a história mesmo da Inglaterra. Então, quais as características dessas peças históricas? Temos aí o foco na política e sucessão dinástica, conflitos, guerra e liderança, temas de lealdade e traição, construção de figuras históricas inglesas. Então, a gente percebe aí que o foco é mesmo na política. Então, agora nós vamos para a nossa atividade, vamos observar aí tudo isso que a gente viu e analisou sobre a dramaturgia de Shakespeare, nós vamos observar aqui na nossa atividade. Então, vamos ler com calma. Atividade número 1. As peças históricas de Shakespeare retratam apenas fatos reais da monarquia inglesa. A gente acabou de ver aqui as peças históricas, né? Que ela traz aqui a questão do poder e os fatos da monarquia inglesa, sem incluir elementos dramáticos ou ficcionais. Então, a gente pode observar aí que as peças históricas, elas traziam essas questões da monarquia, trazia as questões de poder, de busca pelo poder, mas ela incluía ou não os elementos dramáticos e ficcionais? A gente está falando de dramaturgia shakespeariana. Então, obviamente, ela coloca, sim, os elementos dramáticos, porque senão não seria uma dramaturgia. E, obviamente, na dramaturgia vai ter também os elementos ficcionais, a questão da ficção. Conta a história real, mas também de forma ficcional e dramática. Então, essa afirmativa aqui, que ela só traz histórias reais,
ela vai ser falsa, certinho? Vamos para a atividade número 2. Vamos ler aí a alternativa. Alternativa não, comando. Nas comédias shakespearianas é comum o uso de situações de engano, disfarce e confusões, resultando em finais felizes. Legal, certinho. Porém, aqui tem um porém, um mais, né? Porém, além de divertir, esse gênero também, além de trazer o entretenimento, esse estilo da comédia, ele também, letra A, reforça exclusivamente a autoridade dos reis e da monarquia. Então, aqui a gente não está falando da comédia nessa alternativa, está falando sobre as peças históricas. Letra B, ignora as tensões sociais da época elisabetana? Muito pelo contrário, né? A gente observou que traz as questões para o palco, né? Para ali a dramaturgia. Letra C, apresenta críticas sociais e reflexões sobre relações humanas. Então, essa aqui está corretinha, né? Traz crítica social, além de trazer o riso, o cômico, a questão do entretenimento, mas também traz à tona grandes questões sociais para o público poder refletir sobre. Letra D, limita-se a narrativas fantasiosas sem conexão com a realidade. Apesar de ter essa questão da fantasia, né, da magia, também se conecta com a realidade a partir das reflexões humanas. Letra E, busca provocar medo e piedade no espectador? Aqui essa alternativa ela está se relacionando à tragédia e não à comédia. Então a gente vai ter aí como resposta unicamente correta a letra C. Apresenta críticas sociais e reflexões sobre as relações humanas, certinho? Então a comédia ela traz essa questão. Para a gente finalizar essa aula sobre a dramaturgia Shakespeare, vamos aqui para o nosso resumo da aula de hoje. Então, nós vimos primeiramente que Shakespeare transformou o teatro como sua obra atemporal. Atemporal porque ela serve, né, tanto para todos os tempos, ela é atemporal nesse sentido, né? Até hoje, os dramaturgos da atualidade se inspiram nessas obras, nesses grandes personagens de Shakespeare. Tragédias exploram a queda do herói e a catarse. Então, esses são os principais objetivos da tragédia. Essa queda do herói que, consequentemente, causa aqui uma catarse no público. Comédias utilizam o humor para a crítica social e finais felizes. Então, vamos ter o final feliz, mas também a gente vai trazer, a comédia vai estar carregada de reflexões sobre a sociedade ali da época. As peças históricas de Shakespeare abordam o poder e a formação nacional. Então, essas peças históricas, elas vão contar de forma teatral tudo o que acontece ali naquela época sobre a monarquia, enfim, sobre a sociedade e a busca de poder. Eu vou finalizando essa aula aqui sobre Shakespeare. Eu espero ter contribuído para seus estudos e até a próxima aula.